Fala meus amigos, tudo bem? Dia 21 de janeiro de 2021, costumamos postar aqui no canal análise gráfica e técnica de ações que são negociadas na B3, mas dessa vez aqui iremos abrir uma exceção para falar de um assunto impactante economicamente aqui no Brasil, que foi a decisão anunciada há pouco de encerramento das atividades da Ford Automóveis aqui no Brasil. Prestem atenção então, amigos, que há poucos minutos foi divulgada a notícia de que a Ford estará fechando suas portas aqui no Brasil, no estado de São Paulo, no estado da Bahia e sua unidade fabril no estado do Ceará. Prestem atenção então, porque esta empresa é pioneira e faz parte da história de industrialização brasileira, porque está no nosso país desde 1919 e acabou de anunciar o encerramento de suas atividades. Então, nesse vídeo aqui, iremos compartilhar com vocês uma notícia que saiu no G1 e também complementar essa notícia com outro detalhe importante que poucos de vocês imagino que tenham tido conhecimento, tenham tido contato com essa notícia, mas que de fato no dia 21 de dezembro, 4 dias antes do Natal do ano passado, a Mercedes-Benz também anunciou o fechamento de sua planta aqui no interior do estado de São Paulo, então encerrando sua produção, fazendo parte também desse ciclo de declínio da produção industrial aqui no país. Nós vamos passar também por essa notícia sobre Mercedes-Benz então. Bora para o vídeo então, meus amigos. Não é a notícia que eu gostaria de dar, mas certamente tem muitas empresas que negociam ações na B3 e serão impactadas diretamente pela decisão de encerramento das atividades da Ford SA em nosso país, anunciada há poucos minutos atrás. Vamos para o vídeo então, meus amigos. Fala meus amigos, dia 11 de janeiro de 2021 nós fomos há pouco surpreendidos com uma decisão sobre o fechamento da Ford aqui no Brasil. Em nosso canal nós falamos de Bolsa de Valores. De toda forma, quando uma mega empresa como essa decide fechar as portas em nosso país, toda a cadeia produtiva sofre, e tem muitas empresas da cadeia produtiva da Ford que têm ações negociadas na B3, na Bovespa, então indiretamente sofrem com o fechamento desta empresa. Aliás, é a segunda em pouco mais de 2 ou 3 semanas, porque no finalzinho do mês de dezembro a Mercedes-Benz também informou que iria fechar sua planta aqui no Brasil. Esta notícia acabou de sair, meus amigos, faz alguns minutos no G1, no portal G1, com o seguinte título: Ford encerra a produção de veículos no Brasil. Quero passar alguns highlights para vocês sobre essa notícia aqui, que assustou a população brasileira, porque de fato a Ford está no país desde o início do século passado, desde 1919. Então vamos ver o que o G1 traz para nós nesta notícia recente. A Ford anunciou nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro, que encerrará a produção de veículos em suas fábricas no Brasil neste ano de 2021. A montadora mantinha fábricas em Camaçari, no estado da Bahia, em Taubaté, São Paulo, para carros da Ford, e em Horizonte, Ceará, para jipes da Troller, que também será fechada esta planta então no Ceará. Questionada pelo G1, a Ford disse que aproximadamente 5.000 empregos serão afetados diretamente com a reestruturação no Brasil e na Argentina, e o país vizinho sofrerá ajustes pelo encerramento da produção no Brasil. Ao todo, a empresa possui 6.171 funcionários aqui no Brasil. Somente em Taubaté tem 830 funcionários que serão demitidos. Prestem atenção então. A fábrica de Horizonte, no Ceará, emprega 470 pessoas que também serão desligadas. A fábrica em Camaçari, que produzia o K, o Ford Ka e o EcoSport, e em Taubaté, interior de São Paulo, onde eram feitos motores e transmissões, também serão fechadas imediatamente, de acordo com a direção da companhia, reduzindo a produção às peças para estoques de pós-venda. No último trimestre de 21 será fechada também a planta da Troller em Horizonte, Ceará.
E com a decisão, os modelos nacionais terão suas vendas interrompidas assim que terminarem os estoques. A empresa garante, porém, que todos os clientes seguirão com assistência de manutenção e garantia. Aliás, por lei, é obrigatório se manter por 20 anos as peças de reposições para quem tem automóveis Ford. A partir da decisão, a Ford diz que o país passará a ter modelos importados, principalmente das unidades de Argentina e Uruguai, além de outras regiões fora da América do Sul. E de acordo com o CEO da Ford, esta reestruturação é global. Abre aspas, a Ford está presente há mais de um século na América do Sul e no Brasil, e sabemos que essas são ações muito difíceis, mas necessárias para a criação de um negócio saudável e sustentável, disse o CEO da Ford, o Jim Farley. Estamos mudando para um modelo de negócios ágil e enxuto, ao encerrar a produção no Brasil, atendendo nossos consumidores com alguns dos produtos mais empolgantes do nosso portfólio global. Tentou então pôr panos quentes o CEO da Ford. No ano passado, a Ford vendeu 119.454 automóveis no Brasil, segundo dados da Anfavea. O resultado representou uma queda de 39,2% na comparação com 19. E lembrando também vocês que no Brasil o primeiro passo da reestruturação ocorreu em 19, hein, amigos? Com o encerramento da produção na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, depois de 52 anos da companhia no ABC. Como consequência deste fechamento, a marca deixou de vender no Brasil o Fiesta, um de seus modelos de maior sucesso, e abandonou o mercado de caminhões na América do Sul. A fábrica da Ford empregava 2.350 funcionários e desses apenas 1.000 que são da área administrativa foram mantidas no quadro de funcionários da Ford. Em nota, a companhia afirmou que entre os potenciais compradores, priorizou durante a seleção os projetos que melhor atendessem às necessidades da região, comemorou a transição e agradeceu aos envolvidos no negócio. Então fechou a conta e passou a régua no ABC em 2019. O plano de reorganização da empresa também afetou outros países nos últimos anos. Foram fechadas plantas na Austrália após 91 anos naquele país e na França. Na Europa e Estados Unidos, a montadora anunciou demissões já em 2019. E com relação às repercussões do fechamento da fábrica da Ford anunciada hoje. Bom, meus amigos, a Anfavea, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, disse que não vai se pronunciar sobre o encerramento das atividades da Ford que foi anunciado hoje. A Anfavea não vai falar sobre o tema. Trata-se de uma decisão estratégica global de uma das nossas associadas. Respeitamos e lamentamos, mas isso corrobora o que a entidade vem alertando há mais de um ano sobre a ociosidade local, global e a falta de medidas que reduzam o custo Brasil, disse a associação Anfavea em nota, fecha aspas. Meus amigos, então estamos falando do fechamento anunciado hoje da Ford aqui no Brasil. A Ford estará fechando as portas a partir do dia de hoje. A Ford acabou de anunciar há minutos atrás o fechamento de suas plantas aqui no Brasil, encerrando suas unidades fabris no nosso país. Muito séria esta notícia aqui, por isso que estamos veiculando esta notícia. E eu lembro vocês, meus amigos, que além do encerramento da Ford, no final do ano passado, a Mercedes também anunciou encerramento de produção nos carros no Brasil e Audi também anunciou a redução de atuação em nosso país. Vejam só, essa notícia aqui saiu na tecmundo.com.br um pouquinho antes do Natal, no dia 21. Não sei se vocês haviam prestado atenção, mas de toda forma, assim como a Ford anunciou o encerramento de suas atividades aqui no Brasil, a Mercedes também tinha tomado a mesma decisão no finalzinho do ano passado. Vejam só esta notícia. A queda significativa nas vendas de automóveis premium
atribuída também à crise econômica agravada pela pandemia, levou a montadora Mercedes-Benz a encerrar a produção de seus carros no Brasil. A decisão afetará 370 funcionários da companhia em Iracemápolis, interior de São Paulo, que não serão demitidos imediatamente e poderão, entre as hipóteses, aderir a um programa de demissão voluntária. Inaugurada em 2016, a fábrica recebeu 600 milhões de reais em investimentos e produzia o SUV GLA e o sedã médio classe C. Novas unidades do SUV não surgem desde setembro, enquanto os processos relacionados ao sedã acabaram na última quarta-feira, 16 de dezembro, mês passado então. A meta, afirmou a Mercedes, era fabricar até 20 mil veículos por ano, mas apenas 1.206 GLA e 1.785 classe C foram emplacados entre janeiro e novembro de 2020, segundo dados da FenaBrave. Com 24.235 habitantes, Iracemápolis perdeu assim o segundo maior empregador do município. Abre aspas, entre empregos diretos e terceirizados, a Mercedes ocupava de 500 a 600 trabalhadores, fecha aspas, disse o gerente administrativo Luiz Marrafon a Isto É, a revista Isto É. Quem segue caminho semelhante é a Audi, que com o fim de incentivos deve abandonar sua linha de produção em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Por enquanto, uma das confirmações é que a montagem da atual geração do modelo A3 na unidade será encerrada. Inclusive, amigos, a notícia que saiu na Tecmundo vai até um pouco mais longe. Tem um subtítulo aqui que se chama Declínio Industrial Brasileiro. O relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, divulgado em 2016, já alertava para um fenômeno que classificou como desmantelamento precoce da indústria no Brasil, ou seja, o setor devia entrar em colapso antes de atingir todo o seu potencial. No começo da década de 70, indica o documento, a participação das manufaturas na geração de emprego e valor agregado no Brasil correspondia a 27,4%. Em 2014, essa participação caiu para 10,9%. Segundo o IBGE, a taxa em 2018 já era de 11%. Choques econômicos vividos pelo mercado nacional nos anos 80, abertura comercial nos anos 90, abandono das políticas desenvolvimentalistas e emprego da taxa de câmbio como ferramenta no combate à inflação intensificaram o processo na avaliação do estudo, reforçado ainda por reformas liberalizantes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e mais recentemente pela pauta exportadora focada em commodities e por um real considerado valorizado. Porém, reverter a situação é possível de acordo com o levantamento. Abre aspas, a experiência de sucesso de países industrializados demonstra que a transformação estrutural exige atenção a diferentes fontes de crescimento, incluindo estimular investimento privado e público, apoiando o desenvolvimento tecnológico, fortalecendo a demanda doméstica e aumentando a capacidade dos produtores domésticos de cumprir exigências internacionais, pontuou então a tecmundo.com.br no finalzinho do mês passado. 4 dias antes do Natal, tinha então essa notícia sobre Audi e esta notícia sobre Mercedes e seu encerramento de sua planta no interior de São Paulo, em Iracemápolis. Muito preocupante então, meus amigos, falamos um pouco para vocês sobre essa notícia bombástica que saiu há pouco sobre a Ford encerrando suas atividades no Brasil, o encerramento e saída da Ford do nosso país após 91 anos. Desde 1919 a Ford estava presente aqui no ABC Paulista e em outros estados brasileiros como Bahia e Ceará, e estará então em 2021 começando a fechar as portas aqui no Brasil. Meus amigos, gratidão pela presença de vocês aqui no Canal Milhão. Se não são inscritos no canal, peço que se inscrevam. Sempre que houver notícias importantes e relevantes sobre a economia, nós iremos postar aqui no Canal Milhão, além de análise gráfica e técnica de ações, ok? Tem muitas empresas que negociam ações na B3, na Bovespa, que serão certamente impactadas
pelo fechamento, pelo encerramento das atividades da Ford no Brasil. Abraço, amigos, até a próxima, tchau.